Olá, gente! Nessa aula, nossa viagem pela literatura brasileira desbravará o romantismo brasileiro, que, como veremos, privilegiou 3 elementos fundamentais nos dizeres do professor Valentim Facioli: pátria, natureza e sentimentos. Mas antes, vamos procurar responder uma pergunta que é fundamental ao nosso estudo. O que é romantismo? Num sentido mais amplo, representando quase que um senso comum, o substantivo romantismo seria o amor. Seriam as expressões sentimentais que evidenciam a paixão amorosa e, de preferência, da forma mais ardorosa possível. Assim, romantismo, nesse sentido, corresponderia a um estado de alma, uma atitude emotiva perante a vida. Agora, num sentido mais restrito, o romantismo representou uma escola literária, um estilo de época que, assim como qualquer outro estilo de época ou escola literária, tem uma data oficial de início e uma data de término, reunindo autores que produziram obras que, por sua vez, demonstravam um conjunto comum de características, de elementos formais e temáticos. Assim, de modo esquemático, podemos entender a palavra romantismo da seguinte forma. Num sentido mais amplo, seria um estado de alma, algo ilimitado no tempo, algo que sempre existiu e que sempre vai existir. Já no sentido restrito, seria uma escola literária, um estilo de época, algo, agora com início e com fim, limitado no tempo. Nesta aula, vamos estudar o romantismo no seu sentido restrito, ou seja, estudaremos a escola literária, o estilo de época chamado romantismo, que, como veremos, evidenciou também um estado de alma romântico. Respondida a pergunta inicial sobre o que é romantismo, vamos agora conhecer a cronologia do romantismo no Brasil. De modo geral, esta é a cronologia oficial do romantismo no Brasil. O início, 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães. E o seu término oficial seria o ano de 1881, quando Machado de Assis vem e publica a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foram praticamente 50 anos de romantismo no Brasil. E o início dessa estética já apresenta uma íntima relação com o primeiro elemento fundamental que veremos nesta aula: a pátria. O início do romantismo brasileiro praticamente coincide com a nossa independência política em relação a Portugal. Observe apenas aqui comigo na tela. A proclamação da independência no Brasil se deu em 1822. Já a primeira obra do romantismo brasileiro foi publicada em 1836. Estas datas eram ainda mais próximas do que você imagina, pois o grito de independência do Brasil levou alguns anos para ser ouvido e reconhecido por outros países. Logo, o romantismo brasileiro teve tudo a ver com o processo de consolidação de nossa independência política. E como isso se mostra especificamente na literatura? Bem, o romantismo brasileiro demonstrou, sobretudo em seus momentos iniciais, um nacionalismo ufanista, ou seja, um nacionalismo que procurou exaltar as coisas do Brasil e o Brasil de todas as coisas. Nossos escritores acreditavam que tinham uma missão especial, que era criar pela literatura uma identidade nacional. Já tínhamos um rei, um povo, um território e certas leis. Era necessário possuir manifestações artísticas próprias, em nada inferiores ao que se via ou se lia na Europa. Além disso, o próximo elemento a ser mencionado também contribuiu para a valorização da pátria. Esse elemento é a natureza. A natureza brasileira, ao mesmo tempo sempre tão exaltada, mas sempre tão maltratada por nós brasileiros, foi um instrumento de afirmação de nossa pátria na literatura romântica. Ao cantar em verso e prosa a natureza brasileira exuberante, nossos românticos procuravam difundir no público leitor brasileiro um sentimento de orgulho nacional. Éramos superiores, pois nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, como cantava e proclamava Gonçalves Dias. A natureza brasileira, rica em sua fauna e sua flora, é coroada pela presença de um ser espetacular que vem a se acrescentar a ela: o índio, que é elevado à condição de herói nacional
num retrato bastante idealizado. O índio, que deveria representar o ser autenticamente nacional, em virtude de uma excessiva idealização, mais parece um cavaleiro medieval, tanto pelos seus traços físicos, por seu retrato moral. De modo esquemático, o índio no romantismo é assim representado. O índio romântico mais parece um cavaleiro medieval, pelos seus atributos físicos e até mesmo morais. E aqui vale citar o que acontecia no romantismo europeu. No europeu, também houve essa preocupação no romantismo europeu de se eleger uma espécie assim de um herói nacional. O que a literatura romântica europeia fez? Foi resgatar na Idade Média a figura do lendário cavaleiro medieval, aquele sujeito que vivia e morria por nobres valores. Agora, como no Brasil não tivemos Idade Média, o que aconteceu? Simplesmente pegamos o índio e o vestimos aí com elementos aí próprios aí dessa cultura mais agora medieval, até mesmo europeia. Então o índio romântico brasileiro, ele é pintado com tintas idealizantes. Insisto nisso, né? Parecendo muito mais um cavaleiro medieval europeu. E a partir de agora, falemos sobre o último elemento fundamental ao romantismo: os sentimentos. Como vimos no início desta aula, o estilo de época denominado romantismo procurou valorizar também o estado de alma romântico. Logo, no romantismo houve a valorização da subjetividade do artista, que procurava dar vazão aos seus sentimentos por intermédio da produção literária. Tal subjetividade romântica se mostra através dos seguintes aspectos. Há, no romantismo, a supervalorização dos sentimentos. O coração é a medida mais exata da existência. O romântico procura olhar a realidade com as lentes do coração. Por amor se vive e por amor se morre. A idealização é a outra tônica da literatura romântica. Nas obras românticas, comumente temos a idealização dos pares amorosos, das situações e, em certa medida, das paisagens. O romântico gosta de mostrar o mundo não como ele é, mas como ele gostaria que esse mundo assim o fosse. Assim como um efeito colateral da idealização, percebemos em muitas obras românticas a fuga da realidade, que se mostra, entre outras formas, pelo refúgio na infância, pela exaltação de uma natureza acolhedora, pela celebração de um amor impossível e, em casos mais radicais, mais extremos, pela citação da temática da morte. Portanto, a fuga da realidade é uma tônica do romantismo que surge quase como uma radicalização de toda a idealização que também se via nas obras. Pátria, natureza e sentimentos. 3 facetas do romantismo brasileiro que você deve conhecer e que podem ser exploradas na prova do Enem. Até a próxima, gente! Tchau!